Olá, leitores. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste pelo Facebook, para quem me assiste pelo YouTube, pelo Instagram. Bom, outro vídeo eu falei um pouquinho sobre desenvolvimento das histórias e esse aqui eu vou falar sobre o desenvolvimento dos personagens, né? Lembrando que depende muito da história que você está escrevendo, da história que você está lendo. Então, quando a história, por exemplo, quando eu escrevi os Desventuras Urbanas, que é sobre os adolescentes, então o desenvolvimento é sobre os amores que eles estão tendo, alguns problemas de adolescência mesmo, como o personagem principal, o Heitor, que ele é muito tímido, o personagem Raíssa, que ela é uma menina mais explosiva, mais estressada e que ela vai tentando não ser. O personagem Tiago, né, que ele basicamente tem um momento lá que ele é muito engraçado, né, então sempre que eu vou falar dele eu acabo sorrindo, rio um pouquinho mais, mas então ele assim, ele é um pouco bobo e tem uma hora que ele tenta ser inteligente, mas ele não consegue, né? Ele pensa assim, nossa, eu não sou bom de pensar. E tudo bem. Então, assim, depende muito da história. Esse foi para Desventuras Urbanas, então a adolescente é de um jeito, adultos é de outro. Quando eu falo da série dos Elgots, né, que o tema é muito mais... São temas mais psicológicos, mais loucura, o que o personagem está passando, os monstros, então o desenvolvimento é diferente. Então, no caso do personagem em si, às vezes a gente não tem um desenvolvimento do personagem, porque isso é baseado nas histórias de Lovecraft, né, que são histórias mais baseadas na loucura. Então, geralmente o personagem ele está declinando, a sanidade do personagem está acabando. Então, o desenvolvimento em si, às vezes não tem o desenvolvimento do personagem, mas das situações e da loucura. Então, às vezes eu não trabalho exatamente com loucura, mas com algum problema psicológico que o personagem esteja, que isso está se agravando. Né? Então, quando eu escrevi A Trilha do Diabo, né, que foi o primeiro livro dos Elgots, que foi feito, né, os personagens eles estão num clima tranquilo, eles estão assim, um clima mais leve. Então eles têm um plano lá para seguir para a Trilha do Diabo, né, que é uma trilha no meio de uma floresta e tal, mas eles têm um plano, eles estão alegres, eles estão querendo meio que comemorar a última vez que eles estão se vendo, porque cada um vai para a faculdade. E ao longo do livro vai acontecendo as coisas, né? Então o grupo ele se separa, não porque eles queriam, né? Vai surgindo desesperança, vai aparecendo os monstros e isso vai mexendo muito com cada um deles, né? Então, o personagem principal nesse livro ele é o Dave. E o Dave, ele é um personagem inteligente, mas as ideias dele para aqueles momentos não são muito boas. Mas quando vai chegando para o final do livro, ele se torna mais corajoso, né? E, e ele usa toda a inteligência dele numa luta que parece ser final, né? Eu escrevi ela para ser uma espécie de clima, como se fosse um final de um filme americano mesmo, de alguém enfrentando um monstro, né? E derrotando esse monstro, né? Tentando derrotar esse monstro com tudo que tem. E esse é o desenvolvimento do Dave, né? Depois de eles passarem várias situações difíceis, né? Ele acaba tendo esse desenvolvimento e cria essa coragem, né, dentro dele. Embora a história não termine ali. E um outro personagem que eu às vezes trabalho muito é o Steve, que ele tá muito tempo do lado do Dave, né? Durante esse... Um dos que fica mais tempo do lado dele. E o Steve, eu baseei ele naquele Derry do Walking Dead. Então ele tem muitos tiques do Daryl, ele fica pegando na cabeça, quando ele tá meio confuso, ele fica cabisbaixo, com os olhos meio fechados, a hora que ele tá esse clima de desesperança, meio como uma depressão, né? Então vai acontecendo essas coisas, esse é o desenvolvimento desses personagens em si. Já outras obras, né, já tem outros desenvolvimentos, né? Como O Senhor dos Anéis, né? Agora tem as novas séries aí do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, mas no filme do Senhor dos Anéis a gente tem muito aquela caminhada do Frodo, né? Então o Frodo, ele parece ser mais tímido, mais dentro de si, né? Ele é mais voltado para si mesmo e ele vai para enfrentar aquele mundo que ele nunca tinha saído do bolsão, né? A cidade dele, o povoado dele. Então, assim, ele vai conhecendo as coisas, né? Assim, ele vai
ele tem várias situações perigosas, ele vai reagindo a elas, cada hora de um jeito. Só que nem sempre são boas situações, porque como ele está com o anel acaba trazendo muita carga negativa, muita magia negativa do Sauron, e isso atrapalha ele em alguns momentos lá, tem hora que ele está insano, tem hora que ele está querendo desistir. Então também dá esse clima de desesperança. No final, lá no terceiro filme, a insanidade explode dentro dele, né? Então, assim, e a hora que o anel é destruído, tudo acaba, porque era o anel que estava fazendo aquelas coisas, né? Porque o anel ele é imbuído de uma magia terrível, né? De magia negra, de dominação. Então, é aquilo. E um personagem que eu gosto muito é o Sam, né? O Sam, que ele é muito amigo do Frodo. E eu acho que ele é o melhor personagem do Senhor dos Anéis, que ele, a todo momento, ele tá ajudando o Frodo, sendo essa mão amiga. Ele tá realmente lá pelo Frodo, né? E eu acho que uma das cenas mais icônicas é ele falando, ele indo atrás do Frodo, que estava saindo de barco, né? Acho que no final do primeiro filme, e ele começa, sem saber nadar, ir atrás do barco, e faz o Frodo voltar para salvar ele. Então, assim, eu acho que é um excelente desenvolvimento do personagem, era algo que a gente não... Eu, pelo menos, não esperava na época que ele fosse fazer isso, né? Quando eu vi aquele filme pela primeira vez. Então, assim, é incrível você ver os personagens tomando certas atitudes. E O Senhor dos Anéis, ele é feito para ser uma jornada mais épica, uma jornada mais fantasiosa. Então, os personagens, eles costumam tirar uma força dentro de si para enfrentar o que vem pela frente. Uma outra cena muito bacana foi a final do segundo filme, que o irmão de um dos personagens, né, ele descobre que o irmão dele tinha morrido. E não era uma família muito bacana, né? Não era uma família muito ambiciosa. E ele dá a sua vida, né? Porque eles tinham que matar o Frodo e o Sam, e ele dá a vida dele em troca para que eles pudessem continuar essa jornada. Então foi um momento de redenção do personagem, da família do personagem, e também ao mesmo tempo muito emocionante, né? Então, assim que é desenvolvido os personagens, né? Depende muito da história que você tá contando. Eu estava vendo uma série agora na Netflix chamada O Clube da Meia-Noite, e que a personagem principal, ela tá com uma doença terminal. Ele encontra outros personagens que também tá com a doença terminal, e ela vai... E ela tinha ido para aquela instituição, né? Que é uma instituição que acolhe pessoas assim que vão morrer, né? E a mensagem que nos deixa, né, a série nos deixa, é que algumas coisas, elas são realmente imutáveis, né? Então, a personagem, ela começa a aceitar isso, né? Ela começa a aceitar, os outros começam a aceitar. Cada um tem seus dramas, tem suas histórias, mas é isso que está querendo passar. Então, uma personagem que ela estava lutando, né? Assim, que ela queria lutar, que ela queria encontrar uma cura, que ela tinha ido lá para encontrar uma cura segundo o enredo, mas ela acaba, ao final, ela vê que aquilo não é possível, que aquilo era uma fantasia, né? É porque essa série, ela tem um pouco do Lovecraft também, né? No caso, é um culto, tinha um culto secreto que funcionava lá, e entre outras coisas, né? Caso, eu não vou dar muitos spoilers aqui para quem quiser ver a série. Mas é isso, então a menina... E desde o começo, né? A hora que ela chega, a, a cuidadora da instituição, a diretora, ela fala que as pessoas gostam muito de usar batalha, guerra, eu não vou perder, eu vou vencer, eu vou lutar. E a diretora, ela acaba falando, a instituição, ela fala, por que a maioria das pessoas tendem a falar sobre guerra e batalhas, sendo que elas estão doentes, né? Que não se trataria sobre vencer uma batalha, e sim de viver o melhor possível durante aqueles últimos momentos, né? Que foi basicamente o condão da série inteira, né? E no final ela tem isso, a personagem principal alcança essa sensibilidade. E os outros personagens também alcançam essa sensibilidade junto com ela. Então, essa mudança, essa evolução do personagem. E, obviamente, depende da história. Esse Clube da Meia-Noite é uma história mais de suspense, né? E tem aquele horror Lovecraftiano, né?
que está um pouquinho relacionado à loucura e tal. Então é um jeito. A fantasia, igual eu falei que era o Senhor dos Anéis, que às vezes desenvolve aquela emoção, né, das cenas que estão acontecendo enquanto os personagens estão tentando conseguir forças para enfrentar o mal. Tem as histórias propriamente Lovecraftianas mesmo, igual eu estava falando que foi A Trilha do Diabo, que eu escrevi, que é basicamente o personagem desenvolvendo também essa loucura, né? Esses aspectos de loucura, e nas histórias tem uma grande reviravolta no final, que você não espera aquele final, né? E então, também nós temos os Aventuras Urbanas, que eu trabalhei os personagens de acordo com eles sendo adolescentes e evoluindo como adolescentes, né? Que eles vão conseguindo um pouco mais de experiência de vida, então enfrenta a timidez, enfrenta o estresse, né? Enfrenta às vezes a falta de sabedoria, e eles vão tentando conseguir isso. Então é assim que é feito o desenvolvimento dos personagens, né? O personagem ele tem que ser pensado também dentro da história, porque do contexto que é muito importante, porque não adianta você colocar um tipo de história, né? Igual história comum, é comédia, é fantasia e, por exemplo, é ficção científica, e você coloca um personagem que ele está fazendo algo muito oposto à história, né? Então, assim, se você está trabalhando um clima, uma história que ela tem uma desesperança por algum motivo, então o personagem ficar o tempo todo positivo é bem estranho, né? É surreal, então não fica muito bom. Então vamos supor que a pessoa está ilhada, está numa ilha deserta, né? Como foi o filme Náufrago, também tem o livro do Náufrago, e vamos supor que toda hora o Náufrago está feliz demais, está super positivo, que tudo vai dar certo, e não é isso que a história quer te passar. Então esse desenvolvimento de personagem é muito importante de acordo com a história. Cada um vai desenvolver de um jeito, né? Tem hora, igual eu falei, que quando os temas Lovecraftianos sobre loucura, eles mostram o desenvolvimento da insanidade, da loucura propriamente dita. Então não é o desenvolvimento em si do personagem, sim da loucura às vezes. Então, assim, é assim que é o desenvolvimento também. A gente também tem o desenvolvimento das criaturas fantásticas, né? Dos monstros lá. E o que eu quero falar com o desenvolvimento na verdade, é uma descoberta de como que eles funcionam, como que eles são, como que eles agem. Alguns filmes, assim, por exemplo, se eu não me engano, Rua Cloverfield 10, você tem um monstro que tá atacando uma cidade. Só que se você ver direito o que foi o filme, os comentários do filme que o pessoal faz, por exemplo, no YouTube também, você vê que o monstro não está atacando a cidade, ele é só na verdade, o monstro todo ele é um filhote que ele está assustado, só isso, mais nada. Então, tem todo esse desenvolvimento dessas histórias, desses personagens, ou no caso do monstro, ou a criatura que você quer, a divindade. Então, toda história tem um jeito de desenvolver a coisa. E tem que combinar com o clima e com a história, porque senão vai ficar uma coisa muito ruim, uma coisa sem sentido, uma coisa que o leitor vê, e por mais que a história seja boa, tem algo errado. Por algum motivo eu não gostei. Talvez ele não saiba explicar isso, vocês não sabem explicar porque não gostou daquele final, mas fica essa impressão. Bom, é isso. Eu espero aí que você tenha se interessado um pouco mais por leituras, ou talvez por ver mais séries relacionadas a esse filme, esses filmes, essas séries, né? Essas histórias que fazem a gente pensar e que não são muito interessantes mesmo. E demais aí, deixa o seu like, deixa o seu gostei, comenta aí e tenha uma excelente semana.